Já estamos em Selçuk e hoje vamos visitar aqui esta zona, Efesos, o Templo de Artemis e outras pequenas atrações aqui desta cidade. Para chegarmos a Efesos temos que apanhar uma destas carrinhas que se chamam dolmos, custam 2 liras e meia e deixam-nos mesmo à porta do Parque de Efesos. A gare rodoviária de Selçuk fica mesmo no centro desta pequena cidade e é daqui que saem os dolmos para algumas das zonas e outras cidades das imediações. Quanto a nós, e como nos dirigíamos para um local extremamente perto, a viagem foi curta e em menos de 10 minutos já estávamos na porta norte do Parque Arqueológico de Efesos, onde pagámos 25 liras turcas pelo bilhete. Aqui está os bilhetes para darmos entrada a Efesos. Cá estamos nós, na antiga cidade de Efeso, ou Efesos. Durante o seu auge, era considerada a maior cidade romana da Ásia Menor. Como isto é um ponto turístico, convém chegar cedinho para evitar as enchentes. Efesos foi construída como cidade portuária, já que nessa altura o mar banhava esta zona do país, e foi nessa época que viveu o seu momento alto. Com o passar dos anos, a baía onde se encontrava foi sendo assoreada e o litoral foi se afastando cada vez mais. Pouco a pouco, Efesos entrou em decadência, até que foi abandonada. Depois de caminharmos pela avenida que ligava o porto ao centro da cidade, chegámos ao grande teatro romano, que, segundo os registros da época, era o maior deste género em todo o mundo. Estamos num dos pontos mais altos do conhecidíssimo Teatro da cidade de Efesos. Na altura em que foi construído, era considerado um dos maiores do mundo. Podia albergar entre 15 a 20 mil pessoas. Neste momento não dá para subir mais, porque esta parte está vedada, devem estar a fazer trabalhos de reconstrução. Mas se estivéssemos bem lá em cima, dava para ver o mar, que fica a 8 km. Esta é outra das grandes avenidas aqui de Efesos, era a chamada Rua de Mármore, e faz a ligação entre o teatro onde nós estivemos e outra das grandes atrações, que é a Biblioteca de Efesos. Por esta altura já que andávamos há cerca de 1 hora e cada vez mais tínhamos a sensação de que este é um daqueles locais onde facilmente damos connosco a viajar no tempo. Por vezes bastava-nos olhar à volta e quase de imediato éramos transportados pela nossa imaginação para uma cidade romana com edifícios imponentes construídos em mármore. Ontem, quando andava a pesquisar informação aqui sobre a cidade de Efesos, descobri um texto de um viajante português em que ele fala de uma curiosidade aqui nesta avenida. Para encontrar só temos é que olhar para o chão, que ela estará alguns para aqui. Aqui está o que andávamos à procura. Segundo dizem, esta é dos primeiros sinais de publicidade do mundo. Pelo menos os que se conhecem, não é? Está aqui marcado um pé, um coração. Pelo que dizem, isto aqui simboliza o dinheiro. E aqui estará uma mulher, não sei. Isto quer dizer que, para seguir nesta direção, à esquerda, estava um bordel. Os marinheiros chegavam ao porto de Efesos, apanhavam esta avenida e iam para o bar da cidade que ficava aqui à esquerda. E em cima havia um bordel. Nenhuma visita a Efesos ficaria completa sem uma passagem pela Biblioteca de Celso, que é talvez o mais emblemático edifício da antiga cidade. Esta biblioteca chegou a armazenar qualquer coisa como 12 mil pergaminhos, o que fazia dela uma das mais importantes da Ásia Menor. Foi construída no ano de 135 d.C. como homenagem a Celso Ptolomeu, que acabaria por ser sepultado neste local. No ano de 262, todo o seu interior, incluindo o seu valioso recheio, desapareceu na sequência de um incêndio. Nessa altura, só a fachada resistiu. Anos mais tarde, tudo o que restava foi destruído quando um grande terremoto atingiu esta área. Os trabalhos de restauro iniciaram-se nos anos 60 e hoje é um dos melhores exemplos da arquitetura romana daquela época.
Sem tempo a perder, continuámos para sul através da rua Coretes e à medida que íamos avançando, íamos também parando em alguns edifícios e templos aqui existentes. Já no final da rua encontramos outra das curiosidades de Efesos, um painel onde está esculpida a deusa grega Nike, que é a personificação da força, da velocidade e da vitória. Muitas das vezes esta escultura passa despercebida aos visitantes, mas ao que parece foi a partir desta imagem que a marca desportiva Nike tirou a ideia para o seu símbolo. Pouco depois demos por terminada a nossa visita a Efesos. No caminho para Selçuk ainda passámos pelo local que já acolheu uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E ao fundo, aquela coluna, é tudo o que resta do antigo templo de Artemis. Foi considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Hoje em dia tudo o que resta é esta coluna. E é preciso ter uma imaginação muito fértil para conseguir visualizar como é que seria todo este templo. Embora não pareça, este espaço foi outrora ocupado por um grandioso templo grego dedicado à deusa Artemis. Das 127 colunas que compunham toda a estrutura, só uma resiste e mesmo assim fica claramente a ideia de que foi aqui empilhada somente para assinalar o local. Este é daqueles sítios que merece ser visitado pela sua importância histórica, já que em termos visuais deixa muito a desejar, e temos a certeza que nenhum visitante sairá daqui maravilhado. Hora da paparoca, viemos aqui à rua dos restaurantes, em Selçuk. Este era de todos o que tinha mais gente, portanto penso que seja bom e acima de tudo é barato. Temos aqui 2 durumes, um no pão enrolado e outro no pão normal. Por cada um, são 2 durumes de frango, por cada um pagámos 3 liras turcas. E aqui o iogurte deles, que é uma coisa tradicional, prontos, que se acompanha normalmente às refeições. E eu já provei, por acaso gostava de ver o que era, já provei, e é como o nosso iogurte natural, mas salgado. Inicialmente achamos estranho, mas depois até é bom. Depois do almoço e no pouco tempo que dispunhamos, resolvemos ir conhecer um pouco de Selçuk. Começámos por visitar a mais importante mesquita da cidade. Está situado aos pés de uma pequena colina, a poucas centenas de metros do centro. A Isabei Kami foi construída em 1375 com materiais recuperados das ruínas de Efesos, e esta é uma das mais antigas mesquitas da Anatólia. Como é óbvio, ao longo dos anos foi por diversas vezes restaurada, mas o minarete que aqui vemos faz parte da sua estrutura original. Como em todas as mesquitas, as visitas são permitidas, desde que se cumpram e respeitem as regras da religião islâmica. Convém sempre evitar as horas de oração, que acontecem 5 vezes por dia. Nessa altura as mesquitas fecham as portas e só os fiéis podem permanecer no interior. Não muito longe fica outro importante símbolo religioso, mas desta feita cristão. As ruínas da antiga Basílica de São João, mandada construir pelo Imperador Justiniano em memória do apóstolo, que muitos creem ter sido sepultado neste local. A nossa visita foi rápida e nem sequer chegámos a entrar. Limitámos-nos a contornar as muralhas e depois regressámos a Selçuk, porque hoje ainda tínhamos de seguir viagem.